Olá a todos, meu nome é Jean e eu vim apresentar meu trabalho intitulado Caracterização fenotípica do híbrido de orquídea Miltona flavensis com Brassica verrucosa. As orquídeas elas compreendem uma das maiores famílias dentre as angiospermas. Estima-se hoje mais de 27.800 espécies de orquídeas e o Brasil é grande centro de diversidade dessas plantas, com 251 gêneros e 2.692 espécies. Entre os estados com a maior concentração de orquídeas no Brasil, nós temos Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e o Paraná. Nós podemos dizer que as orquídeas elas fazem parte, elas possuem uma distribuição cosmopolita. O que quer dizer isso? Elas se distribuem por praticamente todo o planeta, exceto os polos e os desertos. A principal importância das orquídeas é a questão econômica no setor de ornamentação. Entretanto, algumas espécies possuem algumas substâncias com atividades medicinais e são utilizadas então pela indústria farmacêutica. Os consumidores têm buscado cada vez mais pela inovação nas plantas, seja pelo tamanho das flores, pelo formato, pela coloração. E isso tem buscado nos produtores, através da criação de novas variedades e híbridos, atender esse consumidor cada vez mais exigente. Visto isso, o melhoramento genético, então, ele torna-se uma importante estratégia para conseguir atender essa demanda do consumidor. O processo de hibridação, né, que é a realização desses cruzamentos entre plantas, ele pode ser tanto natural quanto artificial. Artificialmente é feita a polinização de modo artificial pelo homem, né? Estima-se que hoje hajam mais de 120 mil híbridos de orquídeas. E quais são os objetivos da hibridação, né? Qual que é o intuito da gente fazer o cruzamento entre as orquídeas? A principal delas, ou uma delas, é mudança no formato das flores, principalmente na questão do tamanho maior. Também a busca por novas cores ou a mistura de cores. Um aumento da durabilidade das flores, uma maior presença de flores por planta, uma precocidade maior do início da floração, épocas de floração diferente da atual ou floração mais de uma vez ao ano, são uma das principais características adotadas no intuito de fazer esses cruzamentos. As espécies estudadas, então, foram Miltonia flavensis, que é uma orquídea epífita nativa do sul do Brasil, e apresenta em média de 7 a 10 flores por haste, e floresce na primavera e no verão, e Brassica verrucosa, que é originária da América Central e tem seu florescimento concentrado no verão. Então, para esse trabalho foi utilizado Miltonia flavensis como parental feminino e como parental masculino Brassica verrucosa. Então, foram utilizadas plantas matrizes do orquidário da Universidade Estadual de Londrina. A polinização artificial, então, foi feita com a inserção do pólen no estigma da flor de Miltonia. Após esse processo, então, a formação da cápsula dura em torno de 9 meses até a cápsula estar formada e madura. Então, essas sementes foram extraídas das cápsulas e levadas para o cultivo in vitro, né? Então, essas sementes foram germinadas em meio MS, em sala de crescimento, com temperatura controlada e sob luz constante, onde permaneceu por 12 meses. Depois desse período, essas plântulas elas foram transferidas em caso de vegetação para bandejas, utilizando substrato esfagno, onde também permaneceu por 12 meses. Após esse período, então, essas plântulas já mais desenvolvidas foram transplantadas para os vasos contendo fibra de coco e casca de pinos como substrato. Depois de 48 meses da semeadura, 10 plantas desse cruzamento foram selecionadas, né, e avaliadas quanto às características da parte vegetativa e das inflorescências. Então, aqui a esquematização com Miltonia flavensis, Brassica verrucosa e o resultado do cruzamento.
Os dados aqui, então, apresentados são os caracteres florais, então, foi avaliado a largura e o comprimento da flor, o comprimento e a largura do labelo, da pétala e da sépala, e os resultados, então, expostos nessa tabela. Também foram avaliados os caracteres vegetativos. Então, o comprimento do pseudobulbo, do diâmetro do pseudobulbo, o comprimento da maior folha, a largura da maior folha e o número de pseudobulbos, também representado nesta tabela. Aqui, a esquematização que mostra o resultado desse cruzamento. Então, nós tivemos plantas, de maneira geral, com a parte vegetativa semelhante à Miltonia e a parte de inflorescência também. O que a gente pôde observar é um aumento do tamanho da flor em relação à Miltonia, apesar de todas as características bem parecidas com a Miltonia, as sépalas maiores e a presença dessas pontuações mais escuras, provavelmente provenientes do progenitor masculino, a Brassica velcosa, que tem essas características dessas pontuações. Então, o que a gente observou de conclusão é que o florescimento ocorreu entre outubro e novembro, e as flores com duração de 20 a 25 dias. A planta apresentou altura média de 32 centímetros, e a característica, então, foi a presença dessas pontuações, tanto no labelo e pontuações mais escuras presentes nas pétalas. Obrigado.